neste vídeo aqui, nós vamos continuar aprofundando um pouco o tema sobre o Evangelho místico de Jesus, sobre a metafísica de Jesus. Precisamos entender, quando nós vamos estudar a obra, o legado que o Mestre Jesus deixou para nós na Terra, nós precisamos entender um pouquinho sobre a natureza dele, o contexto no qual ele estava inserido. O Mestre Jesus, antes de mais nada, ele é um mestre oriental. Ele viveu no Oriente Médio e ele estudou nas escolas orientais também. Ele fez a caminhada dele com mestres que o antecederam e que compartilharam conhecimento sagrado com ele, e esses mestres eram deste mundo oriental, deste mundo egípcio, deste mundo que é tão misterioso para nós que somos do Ocidente. Mas o nosso Mestre Jesus, que nós estudamos tanto hoje, ele tem essa pegada oriental, poética, mística, transcendente. Quando o conhecimento dele e o que ele falou foi sendo traduzido, então, do hebreu, do galileu, foi traduzido para o latim, depois foi traduzido para as línguas aqui todas do Ocidente. Nós tivemos aí uma diferença no modo como tudo isso foi colocado. As palavras em latim, as palavras nas línguas ocidentais, elas são mais quadradas, mais secas. Elas não têm a poesia, a mística vibratória das palavras e dos conceitos de um mestre oriental. Então, hoje nós temos uma grande felicidade de ter acesso a obras que foram traduzidas também por discípulos, estudiosos e mestres do Oriente, que traduzem os ensinamentos do Mestre Jesus diretamente da língua oriental e que conseguem trazer para nós esse contexto poético, este conceito transcendente. E devido hoje, mais uma vez vou falar, já falei em outros vídeos, não é? Nós temos essa alegria de viver um momento muito especial, onde nós temos acesso a todo esse tipo de conhecimento, de informação. Então, neste curso aqui, nós vamos fazer esta síntese. Nós vamos trazer o Evangelho de Jesus também traduzido com as palavras que elas têm mais a ver com as palavras utilizadas pelo Mestre Jesus na sua língua, no hebreu, no galileu, porque ele falava inclusive mais de um dialeto ali por onde ele passava, não é? O Mestre Jesus era um cosmopolita, isso já é provado, não tem sombra de dúvida. Ele era um homem muito erudito, conhecedor de muitas línguas. Ele falava com o samaritano, ele falava com o galileu, ele falava com o doutor da lei, ele falava com todos, com mestria, com assertividade, e ele sabia chegar em cada um desses diferentes seres. Ele falava com os romanos, ele falava com imperadores, com legisladores, com soldados, com centuriões e com o povo, e com os povos pagãos que também estavam ali vivendo, naquele local onde ele estava, que não era uma aldeia, muito pelo contrário, naquele local afluíam diferentes povos
não é? Aquilo ali era um ponto de passagem, de comércio, de diferentes povos, diferentes religiões, diferentes ideologias. E o Mestre Jesus, ele tinha mestria e autoridade para falar com essas diferentes pessoas. Então, nós temos que resgatar esta linguagem transcendente, mística do Mestre Jesus. E o Mestre Jesus, ele fez um trabalho onde ele coroou um trabalho que estava sendo feito por uma linhagem que descendia do antigo rei Abraão, que foi um rei Ixo, que viveu naquelas terras que hoje nós chamaríamos de Egito. E esse rei Abraão, no passado, bem no passado, 1500 mais além anos antes de Jesus, antes de Moisés, este rei Abraão fez a aliança com um outro rei, Melquisedeque, que veio dos mundos internos, das dimensões superiores, trazer a ciência espiritual para o ser humano da Terra, poder resgatar a sua essência divina, que estava ali soterrada pelo comportamento egóico. Melquisedeque é esse rei, é esse ser de dimensões superiores que coordena a nossa evolução. Hoje todos que estudam esoterismo sabem quem é Melquisedeque. Ele é um dos grandes hierarcas, legisladores da nossa evolução. E ele um dia estabeleceu um legado de ciência espiritual que, para os seres humanos que fizessem aquilo, eles iriam transformar seu DNA, resgatar seus códigos divinos, deixariam de viver no corpo do Adão caído, e nós podemos explicar isso em nosso curso com o tempo, e resgatariam o seu ser original, projeto divino para o homem, que é o chamado Adão Kadmon. E durante centenas e centenas de anos, uma linhagem de seres foi trabalhando com esta ciência espiritual. O sacerdócio de Melquisedeque foi se desdobrando no tempo por este povo que foi fazendo este trabalho. E aí nós vamos ter vários deles: Arão, Moisés, Jacó, José, depois os chamados profetas, não é? Do Antigo Testamento, Elias, tantos deles. E aí nós vamos ter José, pai de Jesus, e nós vamos ter Jesus. E em Jesus nós temos a vitória deste trabalho. O Mestre resgata nele e faz vibrar nele todos os códigos divinos. Ele vibra nele o novo DNA, não o DNA do Adão, não o DNA que herda doença, herda fragilidade, herda miasmas, herda karma, mas ele faz vibrar em seu corpo o DNA do Adão Kadmon, o DNA divino que tem nele todos os atributos e poderes divinos. E é por isso que ele coroa a sua missão na Terra com a sua ressurreição, ou seja, ele ilumina esse corpo e transforma a velocidade atômica desse corpo como ele bem quiser, e ele trabalha com esse corpo como ele bem quiser. Nem a morte domina mais o poder que o Mestre Jesus alcançou ao viver e praticar a ciência espiritual, que foi entregue aos homens quando nós tivemos o advento máximo da aliança dos seres da hierarquia divina com os homens. A aliança que foi
o Deus Pai no primeiro trono que autorizou para que Melquisedeque selasse com Abraão. Toda esta história é o que o Mestre Jesus ensinou aos seus discípulos e estão nos livros sagrados, como no Evangelho Pistis Sophia, e nós vamos aprender por detrás de todas as passagens do Mestre Jesus como praticar exercícios místicos e comportamentos para que nós também possamos resgatar em nós estes poderes. Porque foi isso que o Mestre Jesus nos entregou quando esteve aqui entre nós. E neste momento evolutivo, mais do que nunca, nos cabe resgatar este conhecimento sagrado, praticá-lo, para que definitivamente nós possamos nos vestir com as vestes lumínicas, as vestes nupciais das quais Ele nos falou. Ele disse que devemos estar preparados com estas vestes, com este campo de luz em nosso ser, para que possamos viver os acontecimentos que iriam se desdobrar na Terra e que nos colocariam frente a frente com dimensões superiores. Os que estiverem preparados poderão viver a melhor parte destes acontecimentos. E os que não tiverem estas vestes lumínicas não conseguirão viver isso, mas viverão os acontecimentos karmáticos. Tudo isso ele nos ensina durante as suas passagens. E tudo isso nós vamos estudar aqui com vocês. Então, sejam muito bem-vindos a esse curso, estejam predispostos com muita devoção, com muita seriedade e comunguem do poder, do conhecimento místico espiritual que o Mestre Jesus nos entregou. Até os nossos próximos encontros.